seguinte, ó. Primeiro, dono da bola, 7K Bet. É um dia hoje importante pro Corinthians em respeito a tudo que acontece, tudo que os donos da bola já falou durante esse ano e tudo que o esporte debate. Tá aqui o Capriotti, tá o Prete e o Capelanes. É assim, se você colocar de uma forma tranquila, ninguém iria imaginar que o Corinthians estaria na Libertadores em 2026. Que o Corinthians pagaria o salário em dezembro, antes do jogo. 13º, férias. Isso é uma coisa muito louca, né? Ninguém imaginaria que o Corinthians, no ano de 2025, no pior ano da sua história política, desenvolvimento de inclusão, desenvolvimento daquilo que precisa entender do estádio, desenvolvimento daquilo que precisa entender das contas trabalhistas, de tudo que tem que fazer um grande clube, que o Corinthians ganharia o Paulista com uma derrota para o São Paulo, que o Corinthians ganharia a Copa do Brasil com 3 gols tomados e uma derrota, sendo que a derrota contra o Cruzeiro ainda o classifica para disputar a final. É quase impossível dizer ou entender o significado de ser corintiano. Porque o Corinthians é uma coisa tão loucamente que não é o time que ganhou para mim. Não são os dirigentes. A não ser o que o Fabinho Soldado fez em relação a quando estava para cair, Campeonato Paulista, contratações. O que o Andrés fez pro Corinthians, o Corinthians já era para ter caído. O que o Duílio fez, já era para ter caído. O que o Augusto Melo fez, também já era para ter caído. Do brasileiro, hein? E correu sérios riscos de cair para a segunda divisão. Aí vem o Osmar Stabile, que eu conheço ele há 30 anos. Eu nunca achei que ele pudesse sequer ser um cara com voz ou fazer alguma coisa. As concessões que foram feitas durante a sua permanência até o ano de 2026 e aquilo que vai acontecer na eleição, desses caras todos, o que mais soube fazer um pouco pelo Corinthians foi ele. Que brigou de uma certa maneira com a Nike e com a Adidas, conseguiu R$1 bilhão em 10 anos. E poderia muito bem ter aceitado a Adidas. Ele fez um contrato fabuloso com a Esporte da Sorte por 3 anos. Ele consegue ser campeão da Copa do Brasil, o que isso dá para ele politicamente uma força em relação ao que ele vai querer se candidatar de novo, né? Fala, Thiago. E aí, um time que paga 43 milhões no mês. Aí as pessoas falam que o Corinthians não tem dinheiro. Mentira! Só mentira! O Corinthians tem dinheiro, mas esse dinheiro é tão mal administrado que todo mês tem que fazer alguma coisa todo mês. Aí o Corinthians vai, está na Libertadores, ganha do Palmeiras, ganha do Atlético, ganha do Cruzeiro e ganha Atlético Paranaense. Que tá na Série B. Que tá na Série B. Mas muitos clubes que ganharam a Copa do Brasil, nem todos aqueles eram grandes. Eu acho que até time pequeno hoje nem ganha mais Copa do Brasil e muito menos Campeonato Brasileiro, você esquece. Eu acho que a única chance que esses clubes têm é a Copa do Brasil ainda. Por quê? Porque o Palmeiras, ele entregou o Campeonato Brasileiro pro Flamengo. O senhor Abel Ferreira mostrou que é um treinador que não sabe fazer substituição.
contrataram mal pra caramba, gastaram 700 milhões e é uma briga insana politicamente, até porque ela queria dar o golpe do terceiro mandato, como o Juvencio deu, e agora tá respingando tudo no São Paulo. Tá respingando tudo. E aí, o que vai acontecer com a Leila, por exemplo? Ela gostou tanto do futebol que ninguém sabia quem ela era, muito menos os funcionários dela. Hoje ela virou famosa. E ela não vai largar o futebol, tanto é que ela vai pro Vasco. Ela vai investir no Vasco. Ela vai estar no Vasco com o Pedrinho a partir do seu mandato. O Corinthians que tem que vender Félix Torres, 32 milhões. Kaká, 25 milhões. Pedro Raul, 25 milhões. Romero já vai embora. Héctor Hernanes vai embora. Thales vai embora. Hugo vai embora. Agora, como é que eu mando... Oi? O Charles, né? O Charles. Só que tem uma coisa aí. Quando se pensou nesses jogadores todos, você não pensou muito em Libertadores. Então você... Tu não pensou em nada, não tem critério nenhum. Você tem critério nenhum. Então eu tenho que mandar esses caras embora ou vendê-los, porque eu não tenho dinheiro pra pagar. Até o transfer ban. Só que como é que eu crio uma expectativa pro ano 2026, Copa do Mundo, Brasileiro, Paulista, Sul-Americano, Libertadores, para um planejamento se eu não tenho dinheiro, se eu ganhei 2 títulos e eu não tenho como contratar? Como é que eu faço como Dorival Júnior, como Fabinho Soldado? Como é que eu planejo isso? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas o time titular do Corinthians é um bom time. Então, mas aí vamos lá. Mas se perder 3, 4 jogadores, então, mas pra repor... Só que tem uma coisa aí. Ou o Corinthians estanca a água que tá passando, o sangue que tá passando, ou eu vou continuar mais um ano pra dever 1 bilhão. Vou ficar devendo 4, vou ficar devendo 3. E até quando isso? Até quando eu escolho certo pelos títulos? Que é impressionante. Não vamos achar que o Flamengo, o Palmeiras e o Cruzeiro estão errados, né? E isso, é mais ou menos isso. Olha, o Palmeiras não ganhou, mas não tá, assim, esportivamente, desportivamente, o que o Corinthians fez é uma coisa insana, irmão. É uma coisa louca. Só um time que tem uma torcida como essa consegue fazer isso. E aí veio o que o Prédio falou, eu não sei se o Capelanes e o Capriotti pensam assim, eu tenho um time bom. Só que na Copa do Brasil, o treinador é melhor que o time pra mim. Sim. Porque o treinador, ele foi tão monstruoso, mas tão monstruoso, que as pessoas só perceberam agora que ele é o maior ganhador em termos de Copa do Brasil. E ele ganhou Santos, São Paulo, Flamengo, Corinthians e mais. Ele ganhou todos os confrontos. Então ele tem uma coisa muito louca. Tanto é que você vai ver o primeiro jogo do Cruzeiro lá em Minas. Ganhou o jogo. Veio aqui e jogou porra nenhuma. Jogou contra a equipe do Vasco. Jogou nada. Poderia ter ganho o campeonato, já que jogou mal. Foi lá, arregaçou com o Vasco.